ousadia e visão para conquistar. Então eu preguei já 2 domingos, falamos da parte 1 sobre Caleb, o exemplo que ele deixou, né, de valentia, um homem guerreiro, e esse legado ele deixou para sua filha Axa. E eu vou terminar hoje com Axa, mas vamos só fazer aqui uma rápida revisão, né, do que já falamos. Então no domingo, dia 8 de setembro, foi quando preguei a última vez. Então eu falei que aquele valente, aquele guerreiro, Caleb agora desafia um outro guerreiro. Ele desafia um novo valente a conquistar uma cidade chamada Kiriat Sefé. E o nome Kiriat Sefé significa a cidade do conhecimento, a cidade do livro, a cidade da sabedoria. Então eu fiz a analogia aqui da conquista de Kiriat Sefé com a conquista da nossa mente. Nossa mente precisa ser domada. Nossa mente muitas vezes é uma fera selvagem, os pensamentos estão, né, desordenados, nossas emoções estão bagunçadas. Muitas vezes nós estamos vivendo, né, numa gangorra emocional, altos e baixos. Eu contei o meu testemunho aqui naquele domingo sobre a síndrome de burnout, esgotamento mental, esgotamento emocional, né, que eu sofri nos anos de 2020, 2021, até início de 2022. Foi uma fase muito difícil. E eu contei da conquista da minha mente. E eu terminei falando sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala da guerra na mente, em 2 Coríntios, que nós devemos derrubar fortalezas, nós devemos anular sofismas, enganos, destruir toda altivez e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu falei de uma sequência que cresce na nossa mente, na nossa alma. Tudo começa com um pensamento. Às vezes é um pensamento desordenado, desorganizado. É uma coisa assim, bem aleatória às vezes, que passa na nossa mente. E como diz o ditado popular, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que esse pássaro pouse e construa um ninho. Então às vezes começa com um pensamento desorganizado, desalinhado com a palavra de Deus, com a Bíblia. A Bíblia é o que alinha a nossa vida, é o prumo. Inclusive lá em Amós diz que a palavra de Deus é como um prumo que está medindo se a parede, prumo é o instrumento do pedreiro, né? Que ele mede se a parede está torta ou se ela está realmente reta. A Bíblia é um prumo. Nós temos que submeter nossas emoções. Essa emoção que eu estou sentindo, esse pensamento que eu estou sentindo, condiz com o que a Bíblia diz? Se alinha com o que Deus diz? Então tudo começa com um pensamento, irmãos. Eu infelizmente não vigiei. Eu deixei que os meus pensamentos continuassem bagunçados, desorganizados. E aí vai para o segundo passo agora. O segundo nível, na verdade, altivez. Aquele pensamento ele começa a crescer. Altivez é algo que se ergue, algo que se levanta. Uma altivez já é algo mais sério. A altivez é a manifestação agora do orgulho. Nós nos agarramos ao orgulho. Às vezes é o orgulho ferido. E a altivez, ela é uma manifestação desse orgulho ofendido. Em seguida, o próximo nível é que a altivez se transforma em um sofisma. Agora já é algo mais sério. É uma opinião formada. É uma opinião que já está enraizada. Eu também, irmão, cheguei nesse nível aqui. Infelizmente. Eu deixei que meus pensamentos desorganizados crescessem. Eu deixei que aquilo que crescesse aprofundasse e criasse raízes. Eu realmente vivi uma batalha muito, muito feroz em minha mente. E por último, se torna uma fortaleza. Fortaleza é um lugar de resistência. Aqui nós temos a rebeldia. Nós temos a forma de rebeldia que está, infelizmente, presente na vida humana. A rebeldia contra Deus, a rebeldia contra, às vezes, uma correção, uma instrução. Às vezes alguém vem nos instruir, vem nos ensinar, e você, quem essa pessoa pensa que é?
Isso, queridos, é uma forma de rebeldia. É uma manifestação de rebeldia. Porque o contrário de rebeldia é um coração quebrantado. É um coração humilde. E terminei, naquele domingo, dia 8 de setembro, falando que Kiriat Sefer, ela foi conquistada pelo valente chamado Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb e agora tornou-se genro de Caleb. Porque Caleb prometeu: quem conquistar Kiriat Sefer, eu vou dar minha filha Axa como mulher. E o interessante é que a cidade foi mudada de nome. Olha, toda mudança de nome na Bíblia tem algo importante. O nome de Abrão foi mudado para Abraão. O nome de Sarai foi mudado para Sara. Agora nós temos aqui Kiriat Sefer sendo mudada de nome para Debir. E Debir significa templo, santuário. Nós só podemos ser um templo, somos templos do Espírito Santo. Mas eu digo, só podemos ser um templo dedicado ao Senhor, que vai agradar a Deus, que Deus vai olhar e Ele vai dizer: eu sinto prazer, eu sinto alegria em meu filho Marcos. Como que nós vamos, dar prazer a Deus, dar alegria a Deus, sendo um santuário dedicado a Ele? Para isso, nossa mente, queridos, não pode nos governar. Não deixe que sua alma te governe. De vez em quando eu assisto algum vídeo de uma briga no trânsito. As pessoas, elas completamente descontroladas. Por causa de uma fechada no trânsito, a pessoa para o carro, desce do carro com uma arma na mão, saca a arma e mata a pessoa que fechou ele no trânsito. Uma fechada no trânsito. O que significa isso? Alguém governado pelas emoções, infelizmente emoções totalmente descontroladas. Poderíamos aqui ter várias pessoas hoje falando de um momento de descontrole emocional, de ira, de raiva, de violência, às vezes de agressividade com palavras. Depois você se arrepende: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu disse dessa forma? Então isso significa, irmãos, que nós temos que governar a nossa mente. Eu sei que não é fácil. Eu estou pregando para mim mesmo. Porque meu temperamento, porque eu sou melancólico. Até eu estava dizendo isso essa semana para alguém, o pastor é melancólico, o pastor é muito calmo, o pastor é muito tranquilo. Mas você nunca me viu com raiva. Cristiane já me viu com raiva. Adriel já me viu com raiva. Abner já me viu com raiva. E não é coisa bonita, não. Então não é porque tem um temperamento mais calmo que você não vai errar. Eu já errei tanto no tom de voz, na maneira de falar. Às vezes quando eu estou chateado, quando eu estou contrariado, quando eu não gostei de alguma coisa. E às vezes não é porque eu estou contrariado, às vezes é porque eu estou com medo de falar. Eu já percebi isso muito em mim. Quando eu fico com medo de falar, medo de ferir a pessoa, medo da reação da pessoa, eu me descontrolo emocionalmente. Olha só, a gente tem que se conhecer. Então, conquiste a sua mente, conquiste a sua alma. Se você quer ter um casamento feliz, abençoado, relacionamentos abençoados, se a gente quer viver em comunhão, a célula, a igreja é um ambiente de muito aprendizado, que a gente convive com todo tipo de temperamento, de pessoas, de personalidades, de educação, de formações, de culturas às vezes. A igreja é uma grande escola. É uma grande escola. Eu tenho realmente aprendido a ser melhor através da igreja no convívio com os meus irmãos. Mas nós vamos terminar. Vamos para Josué, agora capítulo 15, continuando no 15, agora o verso 18 e o 19. Josué 15, 18 e 19. Então aqui o contexto é o seguinte: Kiriat Sefer foi conquistada, Otiniel recebe Axa como esposa, Caleb cumpriu com a promessa: eu vou dar minha filha para quem conquistar a cidade de Kiriat Sefer.
Otiniel então vem, Caleb, eu quero sua filha como esposa. Você prometeu, então vou casar com ela. E provavelmente a festa aqui durou alguns dias. O casamento judaico dura 7 dias a festa. Graças a Deus que o brasileiro não dura. Se um dia o caba gasta quase o dinheiro de um coração, de um rim, imagina 7 dias de festa. Só dando comida e bebida para o povo. Que o povo em casamento, irmãos, e crente, vocês sabiam, é uma curiosidade gospel, vocês sabiam que os buffets cobram mais caro para casamentos evangélicos? Sabe por quê? Porque eles sabem que crente come. E pastor, miseriqueima. Pastor, quando ouve falar que tem uma comidinha ali, sangue de Cristo tem poder. Fora toda glutonaria, em nome de Jesus. Amém? 7 dias de casamento. Terminou a festa, eles estavam saindo para a lua de mel. O jumento, era o carro da época, estava amarrado com as latinhas, né? Latinhas fazendo barulho, e o jumento já ia saindo. Na barriga do jumento estava escrito: casal em lua de mel. Isso é brega, viu, irmãos? Adriel e Bia, pelo amor de Deus. Um carro com latinha e ainda escrito: casal em lua de mel. Eu lembro quando a gente casou, Cristiane, ela tem um pouco de breguice na vida. Ai, Cristiane, nosso casamento foi de manhã, né? Véspera de Natal. A gente casou, fazendo alvorada, e não teve almoço, porque a gente não tinha dinheiro, a gente era pé rapado. A gente não tinha dinheiro para festa grande. Aí teve bolo, refrigerante e tal, bonitinho. E todo mundo saiu para almoçar em suas casas, claro, né? Não às minhas custas. E aí eu fui almoçar com o Cristiano na casa da minha tia. Cristiane queria ir almoçar e queria entrar no hotel com um arranjo de flores de noiva. Eu digo: tu entra sozinha. Onde é que eu vou para um hotel chique em Maceió, Cristiane? Maceió, Marotel, tu com um arranjo de flores na cabeça. Deus me livre, tu tira esse arranjo. A partir dali ela conheceu o que é ser chique. Casou com um homem chique, aí... Ela ainda ficou assim, tão triste, a coitada, né? Mas eu, não. Se tu quiser entrar com esse arranjo de flor na cabeça, tu entra sozinha. Mas vamos lá, o jumento estava pronto para partir. E aí, vamos ler. 18. Esta, quando se foi... Aqui é Axa. Esta, Axa, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, ela insistiu com ele, vai acompanhando aí a leitura. Ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, desceu do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? 19 agora. Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor, eu oro para que tu tragas agora entendimento. Abre o nosso coração, mente, para que a gente compreenda o posicionamento de Axa. Nós possamos imitar esta mulher, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa mulher aprendeu com o pai. Ela viu Caleb como guerreiro, como valente. Ela tem as características do pai. Na verdade, ela é uma cópia do pai. O coração de Axa foi um coração de uma guerreira também. Ela não foi batalhar em Kiriat Sefer, mas ela foi uma guerreira. Então eles estavam quase partindo, e aí ele, Otiniel, o marido, recém-casado, olha para ela e diz: Axa, pede um pedaço de terra ao teu pai. Aqui diz, desculpem, não, o contrário. Esta, quando se foi, olhou para ele e disse: Otiniel, você é valente, peça
ao meu pai um pedaço de terra. É porque tem uma versão, somente uma. Eu só encontrei uma versão que é ele que vai pedir ao pai dela. Todas as outras versões, irmãos, é ela quem pede. Isso daqui, eu quero abrir um parêntese e falar com os homens que aqui estão. Quantos machos aqui temos? Machos alfa. Beta não, né? Só alfa. Homens, casados e solteiros. As mulheres vão gostar dessa fala. Amém, irmã? Irmãs, fica aí na torcida, fica na intercessão, porque a lapada agora vai descer. Esta, quando se foi, insistiu com ele. Uma mulher insistindo com um marido, dizendo: marido, pede ao meu pai um pedaço de terra. Mas ele não desce do jumento. Quem desce é ela. Quem vai é ela. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que os homens precisam vencer essa acomodação, essa passividade. Nós temos aqui uma mulher com visão. Nós temos aqui uma mulher olhando mais alto. Ela insistiu com ele, mas é ela que tem que ir atrás do pai e pedir o pedaço de terra. Sabe, isso tem acontecido desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, o homem não tem ocupado o seu lugar. Nós não estamos aqui diminuindo as mulheres. Nós não somos aqui defensores de que as mulheres são inferiores aos homens. Não. Nós cremos que homens e mulheres são iguais, estão em pé de igualdade diante de Deus. São seres humanos iguais, têm os mesmos valores, a mesma importância para Deus. Mulheres são tão inteligentes quanto homens, tão capazes quanto homens. Então não é nada disso. Nós temos aqui uma pastora nessa igreja justamente por isso, porque eu e Cristiane estamos em pé de igualdade, no sentido de valor, de importância. Nós pastoreamos juntos, mas quando se diz respeito à função, os homens têm uma função diferente das mulheres. E a função do homem é ir à frente, é ser um pioneiro, é alguém que vai desbravando, abrindo caminhos. O papel do homem é de ser esse guerreiro. Rotiniel foi um guerreiro para conquistar uma cidade, mas não teve coragem de pedir um pedaço de terra. Parece que de repente ele foi tomado pela passividade. É isso que eu entendo. A menos que a única versão que eu li, que diz que ele foi quem insistiu com ela e foi ele que pediu. Uma versão apenas. Se essa versão ela estiver correta, Otiniel se salvou e desconsidere o que eu estou falando aqui. Mas, irmãos, é provável que ela realmente foi quem tomou a iniciativa. Então, por favor, homens que estão aqui, sejam homens de iniciativa, sejam pioneiros, sejam homens que vão dar a cara a tapa, sejam homens valentes. Defenda a sua família, defenda a sua esposa, seus filhos. Sai de casa para trabalhar. Estou desempregado, pastor. Entra em crise, vai orar, Deus vai abrir uma porta para você. Sabe, tem homens aqui nessa igreja que me inspiram. Eu sei da história de alguns homens aqui, e eu conversei uma vez com um deles. Eu não vou dizer o nome para não constranger, para não expor, mas ele me disse: pastor, eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo ficar em casa sabendo que a minha família está precisando de algo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, eu vou me desgastar, eu vou até pegar no pesado, se necessário for. Eu vou trabalhar no pesado, mas eu não consigo, pastor, ficar em casa dormindo, sabendo que minha família está passando necessidade. Sabe, eu acho que isso faz parte da alma masculina. E esse homem aqui foi um guerreiro, mas nesse momento aqui, sinceramente, eu acho que ele pisou na bola, irmãos. Era para ele ir até Caleb.
e dizer: Caleb, me deste a tua filha, mas agora eu quero te pedir um pedaço de terra com água. Era isso que ele tinha que fazer. Então eu quero fechar o parêntese aqui, porque eu sei que tem muitos homens aqui, guerreiros, trabalhadores, valentes. Parabéns. Que todos aqui no CCA sejam homens assim. Amém? Que todos aqui sejam bons maridos, bons pais. Sabe por quê? Porque Adão falhou, queridos. Adão falhou. Adão foi colocado por Deus no jardim para cultivar e guardar. E ele falhou. Ele deixou que o inimigo entrasse. Satanás entrou ali na serpente, falou, conversou com a mulher. E ele simplesmente não fez nada, se calou, concordou. O Dr. Larry Crabb é um renomado psicólogo. Ele já faleceu e pastor. E o Dr. Larry Crabb escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão. Leia, homem, esse livro. O Silêncio de Adão. E o Dr. Larry Crabb, ele diz, olha, provavelmente, ele diz que não é 100% de certeza, mas ele diz, provavelmente, de acordo com a frase no hebraico, os estudiosos de hebraico bíblico afirmam que Adão estava do lado de Eva na tentação. Eu aprendi que Adão estava a 1 quilômetro de distância de Eva, no outro lado do jardim. Ele estava lá colhendo maçã, enquanto ela estava colhendo margaridas, do outro lado do jardim. O diabo vai lá, fala com Eva, ela tem que andar 1 quilômetro para encontrar o marido, pegar ele de surpresa. Dr. Larry Crabb diz, provavelmente não foi assim a história. No hebraico, a expressão dá a entender que estava cotovelo com cotovelo, lado a lado. Gente, Adão estava lá, ouviu a conversa provavelmente e não fez nada. Não silenciou a voz da serpente. E quando Eva se volta para ele, ele simplesmente pega o fruto do conhecimento do bem e do mal e come. Que tragédia, né? Como diz Cristiane, uma tragédia. Pela negligência de um homem, pela ausência de um homem, pela passividade de um homem, a humanidade toda está sofrendo até hoje. Mas pela coragem de um homem, pela valentia de um homem, pela ousadia de um homem, o segundo Adão foi lá e deu conta. Jesus Cristo! Quer um exemplo de cabra macho? Jesus Cristo de Nazaré. Você acha que foi fácil ali? Soldados romanos, todo o sinédrio. Salmo 22 diz que era como uma corja. Era como uma alcateia de lobos ferozes rosnando para Jesus. Foi muita coragem na cruz. Por quê? Porque ele tinha que desfazer o que o primeiro Adão fez. A negligência, a ausência, a passividade do primeiro Adão, na pessoa de Jesus Cristo, ele se tornou o marido perfeito. Ele deu a vida pela igreja. Amém, maridos que aqui estão? Nenhum amém, né? Eu sei. Mas tudo bem. Recebe aí, você gostando ou não gostando, meu querido. É isso que Deus espera de nós. Olha para mim, eu não fui criado para ser um homem assim. Eu não fui criado para ser um homem assim, eu fui mimado. Eu fui paparicado, eu não tirava um prato da mesa. Eu era glutão. Comia, que parecia que não ia ter comida no amanhã. Tinha tudo na mão. Não tive um exemplo. Minha mãe ocupou o lugar que era do homem. Ela teve que fazer isso para a gente sobreviver, senão a gente morria. Mas tudo fora do lugar. Aprendi da forma errada. Aí eu tenho que passar o resto da minha vida agora vivendo de forma errada? Não. Porque Jesus entrou na minha vida. Então agora eu vou amansar os homens, né? Deixa eu passar a minha mão sobre vocês. Queridos, se inspirem em Jesus. Sigam o exemplo de Jesus. Sejam melhores maridos, melhores pais,
melhores irmãos, melhores filhos. Olha para Jesus, repete o exemplo de Jesus. Tira o fardo que está sobre as mulheres muitas vezes. Tem mulheres sobrecarregadas, tem mulheres que estão pesadas. Por quê? Porque os maridos, os pais, não estão fazendo o seu papel. E a mulher, é o instinto dela, vai fazer. Ela não vai deixar seus filhos, sua casa desabar. Ela vai fazer, mas não era para fazer. Algumas coisas que as mulheres fazem, era para os homens fazerem. Amém, irmãos? Posso continuar então agora. Ela faz 3 coisas aqui. E é sobre isso que eu falo e a gente encerra. Primeira característica de Axa. Era uma mulher de iniciativa. Ela teve iniciativa em falar com o pai. Então, tirando a parte de Otiniel, que não se moveu, ela diz, eu vou falar com meu pai. Então, Axa foi uma mulher de iniciativa. E agora isso serve para todos nós. Olha aqui para mim. Nós temos que ser pessoas de iniciativa. Nós temos que ser proativos. A gente não pode ser o tipo de gente que só vê o problema e aponta o problema. Tem muita gente aqui que vem para mim com o problema. Problema vai ter. Qual é a igreja que não tem problema e necessidades? Qual a casa? Qual a família? Qual a empresa? Não existe. Vai ter problemas e necessidades. Mas tu estás disposto a ser a resposta para o problema? Porque tem pessoas que vêm para mim, pastor, olha, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem defeito nisso, tem defeito naquilo, e eu fico olhando para a cara do sujeito, da sujeita, dizendo assim, que tal você ser a solução? Que tal você trazer a solução e não apenas o problema? Proatividade, iniciativa, apeou do jumento, desceu do seu lugar de conforto. Nós temos que sair do nosso lugar de conforto. Nós estamos muito acomodados às vezes. A gente fica dando desculpas, irmãos, o tempo todo. Tem gente que é doutorado, tem doutorado em justificativa. E eu ouvi uma frase do Luiz Hermínio: quem é bom de se justificar é péssimo de se arrepender. Quem se justifica demais não muda. Tem gente que é muito bom de justificar, de botar a culpa nos outros. E nós, o que é que estamos fazendo? Por exemplo, o Brasil está isso, o Brasil está aquilo. O que nós estamos fazendo como cidadãos para mudar, pelo menos, a nossa realidade? Então é isso. Iniciativa. Foi uma mulher que desceu do seu lugar de conforto, saiu da acomodação, parou de dar desculpas, porque ela poderia se esconder por trás de qual desculpa? Eu sou mulher. E nesta cultura, mulheres não têm vez, não têm voz. Ela poderia ter dado essa desculpa, mas não deu. Quais as desculpas que nós estamos dando, irmãos? Pensa aí. Quais desculpas que você geralmente dá? Às vezes, nós nos escondemos atrás do medo. O medo também pode ser um jumento que a gente tem que descer dele. Tem muitos jumentos aqui que você tem que descer. O medo, às vezes, nos paralisa. Frustrações. Frustrações pode ser outro jumento muito forte. Você se frustrou no passado, aí você simplesmente se acomoda e diz, não quero mais sofrer. Só que quem não sofre não vive. Eu estou vivendo isso com Cristiane, Tiago, Paula. A gente queria uma casa nova, né? A gente queria uma casa melhor. Para se ter uma casa melhor é sofrimento. Construção é sofrimento. É preocupar, é apertar. É ter que ir lá sempre. É pegar no pé. É fazer pesquisa.
Eu estou agora perito em material hidráulico. O que você quiser conhecer de tubos e conexões, eu sei de tudo agora. Eu te digo tudo. Você sabe o que é um flange? Eu sei o que é. Você não sabe, mas eu sei. Por quê? Porque eu pesquisei. Assim, eu quero ter uma casa nova, mas eu não tenho iniciativa. Eu e Cristiano tivemos que dar o passo inicial. E estamos nesse processo. E não é imediato. Não é rápido. Mas eu estou enxergando o fim, que vai ser muito joia. Vai ser muito legal. Então eu estou lá na frente já. Certo? Então essa mulher, ela nos inspira. Por quê? Porque ela desceu do jumento da acomodação. Segunda coisa, ela foi uma mulher ousada em pedir. E ela foi uma mulher de fé para crer. O tema da mensagem é fé, ousadia e visão, né? Daqui a pouco eu chego na visão. Mas ela foi uma mulher ousada. Axa é um exemplo de ousadia e de fé. Ela disse, eu desço do jumento e vou falar com meu pai. Agora deixa eu te dizer, sabe por que ela fez isso? Olha para mim, aqui está o segredo dessa mensagem, viu? O segredo é esse. Axa conhecia o pai que tinha. Tu conheces o pai que tu tens? Tu conheces o Deus a quem tu serves? Tu sabes quem é Deus? Ela disse, eu desço. Otiniel, já que você não quer descer, eu desço, meu filho. E eu vou pedir o meu pai. E meu pai vai me dar. Por quê? Porque ela tinha intimidade com o pai. Eu acho que é isso que está faltando muitas vezes em nós. A gente não é ousado e não tem fé. Por quê? Porque a gente não conhece Deus. Aí a gente nivela Deus aqui embaixo e os problemas aqui em cima. Já viu como é? Nós reduzimos Deus, aí Deus se torna um ídolo. Deus se torna um ídolo. Ele não é mais Deus. Um Deus que foi reduzido. E os problemas é que se tornam Deus. Já pensou? Que horrível. Deus tem que crescer em nossa visão e os problemas diminuirão diante de Deus. Alguém que diz a este monte, ergue-te e lança-te no mar, é porque viu Deus que era maior do que o monte. Concordam? Ousadia, irmãos, e fé. Ela conhecia o pai que tinha. Ela sabia que Caleb era um homem generoso. Ela sabia que Caleb era um pai amoroso. Ela sabia que Caleb a atenderia, a ouviria. Eu tive que lidar com isso aqui. Porque na minha concepção emocional, Deus não era um pai que tinha prazer em me responder. Deus era um pai indiferente. Deus estava de costas para mim. E querendo se livrar de mim o mais rápido possível. Eu já contei aqui a imagem que eu tinha de Deus. De costas, com os braços cruzados e dizendo, vai. Diz logo, sai. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Como eu ia ter ousadia e fé? Mas ela conhecia o pai. Por isso que eu digo, a importância que nós temos na vida dos nossos filhos. Nós é que imprimimos neles, tanto o nosso caráter quanto o caráter de Deus. E quando ela vai para Caleb, Caleb pergunta, olha aí, está mais que provado. Ela nem precisou falar a primeira vez. Não foi a iniciativa dela logo, não. Ela vai se aproximando, a Caleb diz, minha filha vai me pedir alguma coisa. Ela não ia voltar aqui do nada. Axa, o que desejas? E ela prontamente responde. Aí entra na terceira característica agora. A primeira é iniciativa, a segunda é ousadia. Eu coloquei ousadia e fé, tá? Mas a terceira característica é visão. Visão. Gente, nós fomos educados para sermos pedintes, mendigos, coitadinhos e vítimas. São poucos os que conseguem romper com isso. Nós somos um país
de terceiro mundo, embora que essa classificação hoje ela modificou, né? O Brasil é um país em desenvolvimento. Mas quando eu nasci, o Brasil era um país subdesenvolvido. Nós crescemos, mas a mentalidade do brasileiro às vezes não cresceu. Um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, aí para nós, nordestinos do interior, olha a desgraça instalada. Aquele sentimento de pedinte. E aqui vai minha crítica aos nossos políticos, né? Espero que um desses três, se ganharem, se posicione de forma diferente. Mas os políticos, eles gostam que a gente seja mendigo. Gostam. Por quê? Porque se a gente for mendigo, tem alguém que é generoso. Né? Essa é a mentalidade da política. Você sabia que o Nordeste não era para ser o que é nesse semiárido? O Nordeste é semiárido em algumas regiões, não é árido. Tem regiões do mundo que são áridas. Israel é árido no sul, mas Israel no sul é um paraíso. Israel no sul é uma potência. Por quê? Porque o governo lá entendeu que deve investir. Não vai manter uma região desértica só para ter o voto do povo. Foi isso que fizeram com o Nordeste. Nos mantiveram nesse cativeiro, em nome da seca, em nome do mandacaru, do sertão. Nos mantiveram nesse cativeiro, porque o Nordeste, Petrolina é um exemplo, irmãos. Você chega em Petrolina, é impressionante. Você vem de avião, é tudo seco e cinza. Caatinga, quando está no período de seca, é cinza. Quando você se aproxima de Petrolina, de avião, de repente é um verde assim, ó. Ou seja, quando há vontade, o sertão vira um paraíso. Mas por que não querem que o sertão vire um paraíso? Para manter a gente preso nos nossos votos. Então está aqui a minha crítica. Mas assim, a gente pode mudar essa mentalidade. A começar de nós, amém? Não somos pedintes. Eu lembro quando eu era aluno do Instituto Bíblico, aí tinha umas brincadeiras lá com o nordestino. Ah, mas não prestava não. Começaram comigo, né? Marcos, e aí? E Jesus vai voltar como lá? Jesus aqui vai voltar no cavalo branco. Lá ele vai voltar num jegue, é? Tu ri, né? Aí diziam, porque Jesus vai voltar num jegue e Jesus não tem espada de 2 gumes não no Nordeste. Jesus tem um facão. Irmãos, sério, eu não aceitava esse tipo de crítica e de brincadeira. Ou eu me virava. E o pessoal, eita, tá com raiva desse touro. Respeitem o Nordeste. Vocês não conhecem o Nordeste. Vocês conhecem o que a televisão mostra, o que a mídia mostra e que os nossos políticos estão impondo essa mentalidade de que o Nordeste é só chão rachado. Mas quando vocês querem passar férias, para onde vão? Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Jericoacoara, Genipabu, Pipa. Onde é que fica? Nordeste. Quando você quer comer uma manguinha muito da gostosa, sabe de onde você come? De Petrolina, do Nordeste. Quando quer tomar uma aguinha de coco. Ou seja, irmãos, nós é que não podemos nos conformar com essa visão de mendigos. O Nordeste vai enviar muitos missionários. Amém? Ah, meus irmãos, eu me empolguei. Eu queria ter mais meia hora aqui, mas a gente vai encerrar. Porque assim, nós temos que vencer essa mentalidade. Nós recebemos missionários há 100 anos atrás. 100 anos atrás a gente tinha que receber missionários. Mas agora, continuar recebendo missionários? Não. Não. A igreja nordestina pode enviar missionários. A gente tem que ficar dependendo agora de obra de caridade, né? Das instituições, de não sei de onde, para mandar dinheiro para nós. Não, o dinheiro está no nosso bolso. Amém? O dinheiro está no nosso bolso, nós podemos fazer a nossa parte. Essa mulher foi uma mulher de visão.
Ela disse, não, peraí, é um pedaço de terra que meu pai me deu. Mas é um pedaço de terra sem água? O que é que eu vou fazer, meu pai, com um pedaço de terra sem água? Pai, eu quero águas. Isso é visão, entende? E aí eu vou terminar isso aqui aplicando às nossas vidas. Pensa na tua vida. O que seria uma visão mais ampla na tua vida? O que é que você está acostumado, muito restrito? O que é que você está acostumado no limite? Isso eu falo, por exemplo, vamos ser práticos, né? No teu casamento. Vamos pegar aqui um exemplo, porque eu sei que algumas pessoas aqui precisam romper no casamento. Pastor, eu preciso que o meu casamento melhore. Eu preciso um casamento saudável. Eu preciso ser realizado no meu casamento. Pois seja como Axa. Seja como Axa. O nome Otiniel é Leão, mas eu diria que o nome dela é Leoa. Teu casamento não está bom, você vai entrar em crise. Você vai chegar para o seu Pai Celestial e vai dizer, Pai, meu casamento não está legal, não está como eu queria e nem está como o Senhor queria. Então eu entro em crise, Senhor. Eu quero uma mudança no meu casamento. E outra coisa, ou muda ou muda. Isso é visão ampliada, entendem? Porque às vezes a gente diz assim, não, se der, mas se não der, né? Tudo bem, eu me conformo com um tamburetezinho no céu. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse isso, pastor, eu já garanti minha vaga no céu. Se foi, foi. Pois olha, se eu sentar num tamburete no céu, bem longe de Jesus, eu já estou conformado, pastor. Depois eu não. Eu quero sentar à direita de Jesus, se eu pudesse. Se eu pudesse, é porque eu não sei como é que vai ser a escolha, mas se eu pudesse, eu quero sentar na mesa do banquete, naquela cadeira bem grande de rei, porque ele me disse que eu sou rei e sacerdote, e eu queria sentar do lado dele, passar na frente de Abraão, de Davi. Só isso. Está entendendo, irmãos? A pessoa se conformar com um banquinho na ponta da mesa, diz que ia ficar a 5 quilômetros de Jesus. Não. Uma visão mais ampliada. E assim, gente, isso pode ser aplicado a tudo na nossa vida. Pensa nas suas finanças. Será que Jesus quer que você continue devendo cartão de crédito, rejeitando ligação, porque você está esperando passar 5 anos para poder a dívida prescrever? Pelo amor de Deus, gente. Não. Tem pessoas, não, pastor, estou dando um tempo. Em quê? Não, é porque daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, aí eles vêm e negociam por uma dívida muito menor. Enquanto isso, você não compra nada, teu nome está sujo, teu score está lá embaixo. Outra coisa, viu? Vou dar uma dica aqui. Quem faz esse tipo de negociação, fica marcado lá no banco, viu? O banco coloca lá, foi negociada a dívida e ele pagou só metade. Nunca mais tu tens crédito. É assim que funciona. Não, eu vou entrar em crise. Eu lembro que eu e Cristiane aconselhamos um casal há muitos anos atrás. Não vou dizer o nome para sermos éticos. Mas carro com busca e apreensão, com medo de blitz. Quando vinha uma blitz, tinha que entrar pelas quebradas, pegar uns desvios, pegar uns atalhos. Blitz! Aí todo mundo se desesperava dentro do carro. Eu digo, vocês são bandidos, minha gente. Tá igual uma vez aí, Cristiane, a gente botou 7 no carro, 7. Terminou a mini vigília, 7 dentro do carro. Aí vamos chegando perto da Coab 1, uma blitz. Cristiane, segue os nossos inimigos, ó Pai. Ô Cristiane, nós estamos errados. A gente que botou 7 no carro, os policiais estão fazendo o papel deles. E agora? Eu disse, agora, seja o que Deus quiser. Parei o carro, o policial olhou. Poxa, tá bem cheio hoje, hein? Aí eu botei a Bíblia assim em cima. Porque não, a gente tá vindo da igreja, a gente tá vindo de uma vigília. Aí ele, mas não faça isso mais não, viu? Tá certo. Obrigado. Mas assim, irmãos, às vezes a gente está se conformando. Na verdade, é ou não é? Você foge de ligação, eu fujo de ligação, porque eu sei que é cartão de crédito me apurreando o juízo, é empréstimo, não porque é dívida que estão me cobrando.
Não, eu rejeito ligação porque eu sei que é banco que está querendo me empurrar um monte de coisa. Que é o que mais recebe de ligação, é isso. Mas pessoas que ficam fugindo, se escondendo, se conformando. Não, eu quero te dizer, na tua vida financeira você tem que ser como Axa. Pai, eu sei que eu errei, eu pisei na bola, eu gastei demais, eu mal administrei, mas Senhor, me liberta dessa dívida, me liberta desses juros, me liberta desse agiota, me liberta desse cartão. Deus, eu quero liberdade. Sabe o que você está fazendo? Igual a Axa. Eu não só quero terra seca, eu quero terra com águas. Casamento, finanças, o que mais? Pensa aí. A gente tem que sair daqui hoje mexido, né? Porque senão a palavra... Pensa aí, nas tuas emoções. Você sempre, né, se vitimizando e o mundo todo errado e só... Não, para com isso. Você tem que liberar perdão, perdoa, fecha ciclos. Às vezes a gente não fecha ciclo, irmãos. Fica ali, ó. E gira, e vai. Feche ciclos na sua vida. Perdoa. Libera pessoas. Cumpre o luto que você tem que cumprir. Mas vá em frente. Pensa aí na tua vida espiritual. Pensa na tua vida ministerial. Você está realmente realizado? Você está fazendo grandes coisas para Deus, para a obra de Deus? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. O que estamos fazendo para Deus? O que estamos deixando de eterno nesta terra? Nesta terra não, né? Na vida das pessoas. O que estamos deixando de Deus na vida das pessoas? Ah, meus irmãos, e eu encerro. Eu poderia estar preso ao meu pai, à minha mãe, a uma história familiar. Eu poderia estar preso ao passado. Eu poderia estar preso ao bullying que eu sofri. Eu poderia estar preso... Ah, você não sabe quantas coisas. Mas eu disse, inclusive porque eu toquei em uma banda chamada Axa. Toquei na banda Axa. E a primeira vez que eu li esse texto foi em 1991. Primeira vez que eu vi alguém pregando esse texto. Nunca me esqueço. Pastor César Augusto, da comunidade de Goiânia. E quando ele disse: Deus tem fontes superiores e inferiores. Vamos pedir? Eu disse: vamos. A partir dali eu comecei a pedir em minha vida. E vou terminar pedindo. Vou terminar meus dias ainda dizendo: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Senhor, eu não me conformo, eu quero mais. Eu quero uma visão mais ampla. Gente, eu quero um sonho tão grande, que seja impossível de realizá-lo sem Deus. Entenderam aí? O que eu estou pedindo a Deus para o CCA é tão grande. Nada contra, tá? Quem me manda mensagem: pastor, tem um terreno ali de 10 por 30, compre para a igreja. Nada contra, eu sei que é em boa intenção. Eu sei que a pessoa às vezes não tem, né, muito entendimento de terreno, de tamanho. Mas eu quero te dizer, hoje o que eu estou pedindo a Deus é tão grande nessa cidade, que se Ele não der, é impossível. Então eu dependo totalmente dEle. Mas eu sei que se eu dependo dEle, Ele é o Deus do impossível. Amém? Fique em pé então. E agora eu te convido a sonhar mais alto. Feche os olhos. Feche os olhos. Pensa agora mais alto. Feche seus olhos agora. Nós vamos encerrar orando. Qual o pedaço de terra que você tem? Qual o pedaço de terra que te foi dado? Agora o que é que você vai pedir de bônus? O que é que você vai pedir de extra ao Senhor? Faça como Axa. Sai da acomodação. Desce desse jumento aí. Vai em direção ao teu pai. E antes que você abra a boca, o pai é que vai te dizer: o que desejas? O que desejas? O que é que você vai responder a Deus? O que é que você vai responder a Deus? Igual a Salomão. Salomão, o que é que desejas? Salomão pediu a coisa certa.
E aí o Senhor disse: porque me pediste isto, eu vou te dar tudo. Então agora, queridos, é a hora de você ter iniciativa, ousadia, fé e visão. Amplia a tua visão para o teu casamento, para as tuas finanças, para as tuas emoções, para a tua vida ministerial. Amplia a tua visão para o que você tem feito para o Senhor, para o chamado que Deus tem na tua vida. Se você tem um chamado pastoral, pede agora ao Senhor isso. Se você sente-se desafiado a plantar uma igreja em outra cidade, pede essa cidade agora, pede essa nação ao Senhor. Vamos, levanta a tua voz. Levanta sua voz. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, Senhor, nós liberamos iniciativa, nós liberamos ousadia, nós liberamos fé, nós liberamos uma visão mais ampliada nesse lugar. Pessoas que estavam aqui presas nas circunstâncias, nas emoções, em frases que ouviram, em frustrações, em medo. Pessoas aqui que sofreram bullying, traição, abandono. Pessoas aqui que receberam uma educação totalmente equivocada, errada. Senhor, eu oro agora por pessoas aqui, Senhor, que foram acostumados no comodismo. Pessoas com essa visão de pedintes, de mendigos. Senhor, eu oro agora por um romper na nossa visão. Começa comigo. Eu quero sonhar mais alto. Eu quero sonhar mais alto. Eu quero ir mais alto. Eu quero ir além, Senhor. Toma-nos pela nossa mão. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas você disse: os que esperam no Senhor voam como águias, sobem às alturas de Deus. E eu oro agora pelo despertar de águias aqui nesse lugar. Eu oro pelo despertar de sonhos que foram sepultados. Eu oro por sonhos que morreram. Então eu peço ressurreição. Eu oro por axas sendo levantadas aqui, Senhor. Homens com esse coração, mulheres com esse coração, de descer do jumento, se aproximar do Pai e dizer: Pai, me dá terra com água. Me dá terra com água. Você me deu um pedaço de terra, mas uma terra seca. Eu quero terra com água. E eu sei, Pai, que você é generoso para nos dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, baseado no teu caráter e no sangue de Jesus, nós entramos com ousadia. Eu oro por essa igreja, eu oro pelo CCA, eu oro agora por um local nessa cidade. Você pode nos dar um local com milhares de metros quadrados, Senhor. Você pode nos dar um local bem localizado, um local, Senhor, com acesso privilegiado. Você pode nos dar um terreno, Senhor, onde vamos construir a igreja, escola, faculdade, Senhor, onde vamos ter, Senhor, lugares, Pai, para encontros, Senhor, lugares para casamentos, praça de alimentação, onde nós vamos ter um grande estacionamento, porque todas as pessoas aqui vão ter um carro. Senhor, faz-nos enxergar mais longe. Eu oro também, Senhor, pela conquista de cidades. Eu oro pelo CCA, para que nós plantemos nos próximos 10 anos dezenas e dezenas de igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas. Eu oro por cidades, que o Senhor nos entregue cidades em nossas mãos. Eu oro por aqueles que são missionários e pastores aqui. Desperta o chamado, sacode-os. Senhor, eu oro por células que se multiplicam. Dá-nos a multiplicação de células nessa cidade. Que Garanhuns seja povoada de células, Pai. Casas que vão se abrir para a pregação do Evangelho. Também eu oro, Senhor, pela vida financeira dos meus irmãos, pela minha vida e pelos meus irmãos. Nós oramos por um destravar na vida financeira. Pessoas que estão aqui presas em dívidas, cartão, agiota, empréstimos. Pessoas aqui que estão mês após mês
em uma escravidão. Nós oramos agora por um destravar na vida financeira, na vida profissional. Pessoas aqui que estão desempregadas ou estão insatisfeitas com seus empregos, elas precisam de algo melhor, de uma promoção, Senhor, de um emprego, Senhor, com um salário digno. Nós oramos por isso agora. Nós oramos por casamentos aqui que precisam de restauração, casamentos que precisam de uma mudança, meu Deus, casamentos que vão ser saudáveis e exemplo para muitos casais nessa cidade. Eu oro também pelas emoções do teu povo, pessoas aqui que precisam ser tocadas nas emoções, liberando perdão, rancor, ódio, raiva, traição. Pessoas que precisam aqui fechar ciclos, lidar com o luto. Eu oro agora, Senhor, por um romper, por um destravar na vida espiritual, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, aplaude o Senhor. Esse é quem tu